Graça e paz, mais uma vez nós estamos de volta com o programa De Volta para o Altar. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com uma palavra do coração de Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, mais uma semana, e eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Porque, na verdade, tudo que nós precisamos é da palavra de Deus. E eu quero compartilhar uma palavra com você nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, no momento em que você for ouvir essa palavra, que você for assistir esse vídeo, eu creio que Deus vai falar com você através dessa palavra. Uma palavra que está ali no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 21. João, no capítulo 21, e no versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Mais uma vez, nós encontramos na Bíblia Sagrada um personagem que recebeu de Cristo uma missão. Simão Pedro, este homem que, lá no capítulo 5 de Lucas, enquanto estava numa manhã de decepção, numa manhã de frustração, ele aparece no cenário bíblico lavando as suas redes, porque havia pescado a noite toda, por ser um pescador profissional, por ser alguém que vivia da pesca. Ele havia pescado naquela noite, a noite toda. Mas eu acredito que pela primeira vez, Pedro, Simão, não tinha pego nada. E isso, claro, trouxe uma grande intriga no coração de Pedro. Pedro, quem sabe, estava ali lavando as redes e se questionando: por que será que hoje eu não peguei nada? Por que será que eu não consegui pegar nada nessa noite? Pedro conhecia todos os segredos da pescaria. Pedro conhecia os sinais da natureza. Pedro não saía para alto mar se ele não tivesse a certeza de que aquela noite seria uma noite de peixes. Mas Pedro não sabia, como você que está ouvindo esta palavra nessa tarde, que o dia dele havia chegado. Porque existe um dia específico de nós entrarmos dentro do propósito de Deus. Pedro, ainda que fosse um pescador, Pedro, ainda que não soubesse, mas naquele dia, naquela manhã, Jesus havia marcado um encontro com Pedro. E para que Pedro entendesse o grande propósito de Cristo na sua vida, foi necessário que ele não pegasse nada, foi necessário que ele estivesse vivendo uma grande frustração. Jesus aparece naquela praia, na praia do mar de Tiberíades ou do lago de Genezaré, e encontra Pedro lavando as suas redes juntamente com outros homens. Mas Jesus pede o barco de Pedro emprestado, Pedro empresta o barco para Jesus e Jesus começa a pregar a palavra. E a palavra que Jesus pregou naquele dia
impactou o coração de Simão, porque de fato a palavra de Deus, ela tem o papel de impactar a vida de pessoas. A palavra de Deus, ela tem o papel de trazer restauração. A palavra de Deus, ela tem o papel de fazer mudança na vida de uma família. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela pode trazer restauração e esperança na vida daquele que já não tem mais esperança. Naquele dia, então, Simão Pedro, ele dá crédito para a palavra de Jesus. E após aquele sermão, Jesus manda Simão voltar ao alto mar. Simão já estava cansado, decepcionado, frustrado, como alguém que está vendo esse vídeo nesse dia, mas sob a palavra do Senhor. Simão volta ao alto mar e lança de novo a sua rede. E a Bíblia diz que houve uma pesca maravilhosa, de maneira que Simão teve que chamar os seus amigos para lhe ajudar. A alegria tomou conta do coração de Simão. Simão volta para a praia entusiasmado. Ele volta para a praia cheio de alegria. Ele volta para a praia sem palavras para agradecer aquilo que havia acontecido. Quem sabe o que passava no coração de Simão é de que agora ele conseguiria honrar com seus compromissos, ele conseguiria trazer alegria para dentro da sua casa, porque algo de sobrenatural havia acontecido na vida de Simão. Mas Jesus tinha algo a mais para fazer na vida de Simão. Aquela manhã era uma manhã profética. Jesus havia marcado aquela data na vida de Simão. E eu quero nessa tarde já começar a liberar uma palavra profética para você que está ouvindo esta mensagem. Você não parou para ver esse vídeo, você não parou para ouvir essa mensagem por acaso. Está chegando a tua hora de você deixar as coisas naturais e começar a se envolver com as coisas sobrenaturais. Está chegando o tempo de Deus na sua vida. Naquele dia, ainda que Simão estivesse alegre, ainda que Simão estivesse satisfeito, ainda que Simão estivesse entusiasmado, quando ele chega na praia, alegre e feliz com seus amigos, Jesus disse lá no capítulo 5 e no versículo 10 de Lucas: Simão, agora o farei pescador de homem. Naquele momento, Jesus está liberando sobre a vida de Simão um legado. Jesus está estabelecendo sobre a vida de Simão um propósito. Propósito este que, agora, Simão não teria mais somente experiências naturais, mas Simão teria experiências sobrenaturais. Simão agora seria chamado pelo Senhor, caminharia com o Senhor, e o propósito de Deus na vida de Simão não era tão somente de pescar peixes naturais, mas o maior propósito na vida de Simão era para que ele fosse pescador de homem através do Evangelho. Mas, depois que Simão teve várias experiências com o Senhor, depois que Simão troca a experiência da frustração no mesmo lago, andando com Jesus, Simão passa a ter a experiência de caminhar sobre as águas. Simão agora não tem somente mais experiências naturais, mas andando com Jesus, Simão teve a experiência de contemplar a transfiguração no Monte Tabor. Agora Jesus transfigura, aparece Elias, aparece Moisés. Isso traz uma alegria profunda no coração de Simão. Jesus estabelece um legado sobre a vida de Simão Pedro. Jesus estabelece um propósito. Agora você não lidará mais com coisas naturais. Agora você será pescador de homens. Agora você caminhará envolvido pelo sobrenatural. Mas, depois de 3 anos aproximadamente, que Jesus estabelece um propósito na vida de Simão, depois que Jesus é morto, depois que Jesus vai para a cruz, depois que Jesus vai para o sepulcro, agora Simão Pedro vai se afastando do propósito.
Simão Pedro vai se esquecendo daquilo que Jesus havia lhe dito. Simão Pedro vai deixando de lado tudo aquilo que havia acontecido quando estava caminhando com Jesus. E é para você que eu quero pregar nessa tarde. Para você que, quem sabe, já teve muitas experiências com Deus, já teve muitas experiências dentro do Evangelho. Você que um dia foi encontrado pelo Senhor, frustrado, derrotado, quem sabe já à beira de um suicídio, ou quem sabe já havia passado por algumas tentativas de suicídio. Mas o Senhor te encontrou, o Senhor te resgatou, o Senhor te tirou do ambiente em que você estava, estabeleceu um propósito, estabeleceu um legado, liberou uma palavra para a sua vida. Você já teve grandes experiências com o Senhor, mas agora, por conta de alguns fatores, você começou a se afastar, assim como Simão Pedro. Mais uma vez, Simão Pedro e os discípulos estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no lago de Genezaré, no mar de Tiberíades ou no mar da Galileia. São os 3 nomes que esse ambiente recebia nos dias de Jesus. Simão Pedro volta para o lago de Genezaré, juntamente com outros discípulos, e a Bíblia diz que Simão decide voltar a pescar. Jesus havia lhe dito: de agora em diante, você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de almas. Mas Simão Pedro volta, ele deixa o legado, ele deixa o propósito, ele se afasta da palavra profética que Jesus havia liberado sobre a sua vida. E mais uma vez, Simão Pedro, junto com seus amigos, estão diante de uma grande decepção. A Bíblia diz que naquela noite eles não pegaram nada, porque de fato isso é uma consequência natural. Quando alguém se afasta do altar, quando alguém sai do propósito, quando alguém sai debaixo da palavra profética, quando alguém sai debaixo do legado, ele começa a declinar, ele começa a fracassar, ele começa a andar em caminhos de negativação. Pedro começa a se frustrar de novo. O Pedro que viu Jesus ressuscitar, que viu Jesus curar, que viu Jesus libertar. Esse mesmo Pedro, agora, por ter voltado, por ter se afastado do propósito e do altar do Senhor, ele começa a fracassar. Mas o bom de tudo isso é que Jesus sempre aparece com uma nova oportunidade. E esse dia é o dia da tua oportunidade. Eu sei que eu estou pregando para alguém que já está prostrado. Você já entregou a tua carteirinha de obreiro, você já deixou a tua harpa pendurada no salgueiro, você não quer mais pregar. Quem sabe você que está abrindo mão da sua família, está abrindo mão do seu casamento. Eu não quero mais. Jesus, assim como apareceu para Pedro, ele aparece para você nesse dia, dizendo: eu estou de volta, eu te quero de volta, vamos recomeçar tudo de novo. A Bíblia diz que quando Jesus aparece naquela praia, na praia do mar de Tiberíades, eles não reconhecem que era Jesus, porque quem sai debaixo do legado, quem sai debaixo da palavra, quem se afasta do propósito, ele realmente vai perder a visão, vai perder o discernimento e não vai ter mais o entendimento daquilo que é natural e daquilo que é espiritual. Mas nem por isso Jesus os abandonou, nem por isso Jesus os deixou. A Bíblia diz que Jesus então pede alguma coisa para comer, mas eles de forma unânime disseram não, porque quem se afasta do altar, quem sai do propósito, quem sai da presença, não vai ter nada para oferecer, não vai ter nada para dar. Naqueles dias, eles não tinham nada para oferecer, mas Jesus sempre tem a provisão. Jesus tem a provisão, ainda que quem sabe nessa tarde, ou nessa manhã, ou quem sabe nessa noite, você possa estar dizendo: eu também não tenho mais nada, eu não tenho mais unção, eu não tenho mais adoração, eu não tenho mais louvor, eu não tenho mais motivação, eu não acredito mais, eu não tenho mais força. Mas Jesus aparece através desta palavra para a tua vida, para te dizer:
eu tenho. Jesus, naquele dia, ele prepara o peixe, ele prepara o pão. Havia brasas naquele ambiente, porque onde Jesus aparece sempre vai haver brasa, sempre vai haver fogo, sempre vai haver a presença de Deus. Aí então, Jesus dá uma ordem, uma palavra diretiva para aqueles homens: voltem ao alto mar e lança a rede do lado direito. E a Bíblia diz que em obediência eles lançaram e pegaram 153 grandes peixes. Aleluia! Isso era tudo que aqueles homens queriam: ter sucesso naquilo que estavam fazendo, ser bem-aventurados fazendo aquilo que estava fora do propósito do Senhor. Jesus só permite que eles tivessem pego 153 grandes peixes para que eles soubessem que com Jesus o negócio é diferente. Com Jesus o negócio vai fluir. Depois que eles pegaram 153 grandes peixes, Jesus prepara o jantar para Pedro e para os seus amigos. Mas pela terceira vez que Jesus estava aparecendo para os seus discípulos, Jesus chama Pedro em um lugar separado e pergunta para Pedro. Jesus pega Pedro, leva para um lugar separado e faz uma pergunta para Pedro: você me ama? Nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas o Senhor quer você separado com Ele. O Senhor quer te levar para um ambiente a sós com Ele, porque Ele tem uma pergunta para te fazer: você me ama? Assim como Ele chama Pedro: Pedro, você me ama? Tudo que Jesus quer saber é se Ele ainda tem um espaço no seu coração, se a proposta ainda continua de pé, se você ainda está disposto a recomeçar. Jesus viu que Pedro estava caminhando para o fracasso. Jesus viu que Pedro estava vivendo de novo uma grande frustração. Jesus poderia ter deixado de lado. Jesus poderia ter pego outra pessoa. Mas Jesus, ele volta a insistir com Pedro, assim como ele volta a insistir com você nessa tarde, através dessa palavra. E a pergunta que Jesus faz para Pedro, ele faz para cada um de nós nesse dia: você ainda me ama? Você ainda me ama? Mais do que estes? E a Bíblia diz que Pedro lhe responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez que Jesus faz essa pergunta, Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabe de tudo, tu sabe da minha história, tu sabe dos meus fracassos, tu sabe dos meus limites, tu sabe das minhas decepções. O Senhor conhece os meus traumas, o Senhor conhece as minhas lágrimas, o Senhor conhece os meus limites. E de fato, Jesus conhece toda a nossa história. Jesus te conhece por dentro e te conhece por fora. Jesus sabe muito bem como tem sido as tuas madrugadas. Jesus sabe do desejo que arde no teu coração, mas você não consegue encontrar força para voltar. Mas Jesus continua insistindo com você. Ainda que talvez você, como Pedro, voltou a pescar, está no meio de uma decepção, frustrado, mas o Senhor ainda continua acreditando. O legado, o propósito, a palavra profética. Jesus não exorta Pedro, mas Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta não se cala: você ainda me ama? Porque quem ama Jesus obedece, quem ama Jesus faz a sua vontade, quem ama Jesus se levanta. Jesus então disse para Pedro: se você me ama de fato, então apacenta as minhas ovelhas. Há um propósito de Deus, muito maior do que você pensa, muito maior do que você imagina. Apacentar ovelhas significa ganhar almas para Jesus, cuidar de vidas, levar pessoas para a presença de Deus. Jesus conta com você. Ele está te chamando de volta para o altar. Ele está te chamando de volta para o propósito. Ele está te chamando de volta para recomeçar. E nessa tarde eu creio, eu acredito que esta palavra está vindo como uma flecha para o teu coração. Se levanta, aproveita o início desse segundo semestre para se levantar diante do altar do Senhor,
para voltar a fazer aquilo que você fazia ou quem sabe deixou de fazer. Jesus está te chamando de volta nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Jesus está te esperando. Há um recomeço de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa prosperar sobre esta palavra no seu coração. E eu creio que Deus vai te levantar de novo, que você vai voltar a ser aquele canal de Deus que você era. Um beijo no seu coração, Deus abençoe e até a semana que vem. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus.